Meu nome é Salomão Albuquerque, eu tenho 25 anos e empreendo já faz 6 anos, está indo para o 7º ano. E uma das coisas que eu percebi que a maioria das pessoas tem dificuldade na sua vida é de ter clareza e foco. A maioria das pessoas não sabem o que querem. Sendo assim, elas gastam muita energia fazendo qualquer coisa. Quando eu comecei, eu tinha muito medo que aquele caminho era para mim e se iria dar certo ou não. Acabou que eu comecei gastando muita energia. Era toda hora receber informação, nossa, isso daqui dá dinheiro, aquilo dali dá dinheiro. Para começar, o que eu mexo? Eu tenho uma indústria de jeans aqui em Goiânia. A gente vende para o Brasil inteiro, o nosso foco é o atacado. E é o seguinte, uma das coisas que quando eu comecei, eu olhava, não, quem mexe com supermercado está ganhando dinheiro. Não, quem está mexendo com marketing digital está ganhando dinheiro. E acabava que aquilo ia bombardeando minha cabeça de muitas informações e acabava que eu ia perdendo o foco. De vez eu querer melhorar mais o processo, o qual eu estava fazendo, acabava que eu gastava muita energia vendo muita informação e ficando perdido. E aí acaba que a gente quer consumir muito conteúdo de empreendedorismo e isso também é um mal. Dependendo, se você começa a receber muita informação e não aplica, você vira uma obesidade mental. Então o que aconteceu? Quando eu percebi que, não, pera aí, cara, tem pessoas que deram certo nesse mercado. O que eu preciso fazer para dar certo? O que eu preciso melhorar? Quando eu comecei o movimento de testo, aprendo e melhoro, foi isso que começou a crescer. Mas isso veio do quê? Quando eu comecei a ter um foco, uma clareza. Quantas peças eu quero fabricar? Assim eu preciso ter quantos clientes? Qual é a capacidade da minha fabricação atual? Quantos costureiros eu preciso ter? E a maioria das pessoas que está tocando na vida delas, elas são totalmente perdidas. Tem gente com 30, 40 anos que você perguntar para ele o que você quer da sua vida, ele não sabe. Sendo assim, qual caminho vai servir para você? Tem muitas pessoas que deram certo, tipo assim, vai seguindo um caminho aleatório, se identifica e gosta. Só que eu falo, isso é um caminho perigoso. E eu falo uma coisa para vocês. A melhor coisa é você ter esse foco. Vai te poupar muito tempo e muita energia desperdiçada. E é o seguinte, como que eu comecei a melhorar? Primeiramente, são 3 tópicos que você precisa seguir. O que você quer? Você tem que ter clareza, nitidez. Você vai ler qualquer livro, eles vão falar a mesma coisa para você. Você precisa ter de forma visual, você precisa ter de forma escrita, mas enfim, tudo resume a uma coisa. O que você quer? Por que isso é tão importante? Quando você define alguma coisa que você quer, você tem clareza daquilo. Assim é muito mais fácil. Por quê? Porque se você sabe o que você quer, a segunda questão é o quê? O que eu preciso fazer para me conseguir isso? Aonde eu estou agora? O que eu preciso fazer agora para me chegar nesse objetivo? É como você pegasse o seu objetivo aqui, você está aqui. O que você precisa fazer? Subir uma escadinha. E você tem que identificar onde você está nessa escada. Está no começo? Então qual que é o próximo passo que você tem que dar agora? E uma das coisas muito engraçadas é que quando você está empreendendo, também recebe alguns conselhos, às vezes a pessoa, você quer chegar aqui, e aqui onde você está. E às vezes você recebe uma dica que você tem que executar aqui, mas até você chegar, você tem que passar alguns degraus. Então tem coisas que são importantes e você vai precisar fazer, mas não é o momento agora. O momento agora de uma empresa inicial é o quê? É vender. Não tem nenhuma conversa a mais, não sei se for vender. Porque a empresa precisa começar a tracionar, a gerar venda. Através dessas vendas vai o quê? Começar a contratação, vai começar a descobrir se o produto é bom ou não, enfim. Mas então o que acontece? Então o primeiro passo, o que você quer? Segundo, o que você precisa fazer? E o terceiro é muito interessante também se você tiver uma pessoa para acompanhar. Os meus concorrentes foi grande referência para mim. Por quê? Porque eu ficava observando o que eles fizeram, o que eles estão fazendo, quais produtos eles estão vendendo. Então foi um norte. E aí eu comecei a ver o quê? Por exemplo, esse cara aqui ele é muito bom, os produtos dele é muito top. Porém, ele é muito fraco na venda. Então o que eu falei? Pô, se eu tiver esses produtos com uma capacidade melhor de venda, vou sair na frente. Então você vai tendo norte e referência para o que você deve fazer. Só que a maioria das pessoas elas não sabem. Vou falar uma coisa que aconteceu comigo. O primeiro carro que eu sempre quis ter foi uma Fiorino, porque eu precisava de um carro para trabalho. E aí isso é engraçado. Eu anotei lá que eu queria ser uma Fiorino 2015. Eu não me recordo o valor dela na época, que faz algum tempo. Não sei se ela era na faixa de uns 30 mil, não me recordo, faz bastante tempo. E aí beleza, eu falei, nossa, eu queria uma Fiorino em 2015. Aí beleza, nisso que eu queria uma Fiorino em 2015. Quando a primeira Fiorino que eu fui comprar foi uma Fiorino 2020, 21. Ou seja, primeiro eu tive um foco, que eu queria aquele carro para trabalhar. A segunda coisa é o seguinte, apareceu a oportunidade,
e eu estava me preparando para a oportunidade, estava já no momento que eu precisava comprar o carro. No começo não, no começo eu andava aqui em Goiânia todinha, no golzinho vermelho. E aquilo dali foi o suficiente até certo ponto. Qual foi o certo ponto? É que não dava mais para colocar muita mercadoria no carro e estava precisando de um espaço maior e já estava atrapalhando na rota. Ou seja, num dia eu tinha que deixar a mercadoria em vários cantos e com o carro, com o golzinho, não dava para deixar em vários cantos. Então foi a necessidade naquele momento. Mas se eu tivesse comprado uma Fiorino um pouco anterior, aí não seria o momento ideal. Então por isso que é importante você saber o que você quer, o que eu preciso fazer, aonde é que eu estou nesse cenário todo. E depois você tem essa questão de referência e de acompanhar. E aí o que acontece? Muitas das vezes na nossa vida, a gente acha que tudo é difícil. A primeira Fiorino eu financiei. Financiei ela, era para pagar em 3 anos, acabei pagando ela em 1 ano e 2 meses. Enfim, o que eu quero falar com isso aí? Isso é um exemplo da questão de você ter um foco. Eu dei um exemplo do carro, mas também diversas coisas. No começo também eu queria fabricar X peças. Pouco tempo depois eu estava fabricando aquela quantidade de peça que eu estava pretendendo. E rapidão foi para um passo maior. Mas é porque você começa a gastar foco. E quando você começa a ter um foco, você começa a pensar outra coisa. Você começa a pensar assim, beleza, o que eu preciso fazer? O que eu estou fazendo? Então toda hora você vai perguntando e você vai melhorando. Ó, um exemplo assim, vamos supor que você quer fabricar, vou dar um exemplo aqui no meu cenário. Vamos supor que você quer fabricar, exemplo, 10 mil peças. 10 mil peças, ó como que você começa já a pensar. 10 mil peças, dividido por 4 semanas, se isso for no mês, dá 2.500 peças. Aqui praticamente, da forma que eu trabalho, eu preciso então de 2 confecções grandes, que vai entregar por mínimo 1.000 peças ali na semana, e uma confecção menor, que vai entregar 500 peças. Então a gente começa a saber qual é a capacidade que a gente precisa ter de confecção e depois travete, que é o próximo passo. Tudo isso você vai começando a pensar e se programar. Agora imagina só, eu quero fabricar, sei lá, 70 mil peças. Aí beleza, você coloca 70 mil peças. Mas você não sabe qual é o processo, você não sabe quantas confecções você precisa ter, como é que você vai atingir aquilo? E você começa a ver se você tem capital para isso. Um exemplo, 70 mil peças dividido por 4 semanas dá 17.500 peças. Dividido por 5 dias e meio, que é de segunda a sábado, coloquei. Segunda a sábado, você tem que cortar no mínimo 3.181 peças. Será que você tem a quantidade de confecções também para ter essa quantidade de peça? Será que você tem a capacidade de confecção para fabricar para você 17.500 peças? Então é o que acontece, você vai buscando no cenário. Peraí, eu não tenho. Mas será que quantas confecções eu preciso ter para alcançar isso? E você vai começando a pensar e se programar. Só que as pessoas, elas querem alcançar as coisas na vida dela voando. Não, eu quero uma Porsche. Tá bom, você quer uma Porsche. Mas será que você está no momento de ter uma Porsche? Será que você tem condição para ter uma Porsche? Então vai lá, vê o valor de uma Porsche, vê lá o financiamento se é. Ah não, eu vou comprar à vista. Então vê se você tem um dinheiro à vista, vê quanto que é o IPVA dela. E às vezes o quê? Será que eu consigo comprar ela pelo um consórcio? A questão é que as pessoas viajam muito na maionese. Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser bem sucedido. Mas ninguém nem sabe como a maioria das pessoas não sabe como chegar lá porque elas não conseguem esquadrinhar. E a maioria das coisas, igual eu falo pra vocês, o projeto é tudo longo prazo. A gente tá falando de um padrão que eu fiquei 3 anos sem ganhar praticamente nada, sem conseguir tirar um salário pra mim. Qual que era a vantagem naquela época? Meu custo era muito baixo. E minha mãe e minha irmã começaram a trabalhar comigo. Trabalhou 1 ano sem receber salário. Meu pai naquela época, como ele sustentava a casa, então minha mãe foi para me ajudar mesmo. Depois de 1 ano, minha mãe e minha irmã começou a receber R$100 por semana. Enquanto isso eu não recebia o salário, que eu também tinha uma reserva de um dinheiro que eu tinha. R$100 por semana. E depois foi as coisas acontecendo. Depois de 3 anos as coisas começaram a crescer de verdade. Mas imagina se durante esses 3 anos eu achasse que não era possível, não sabia o que eu quiser, que eu não soubesse o que eu queria. Então você entende que a maioria das pessoas elas vão pular do barco muito antes das coisas começarem a funcionar, porque as coisas requerem tempo. Qualquer hoje uma empresa, para ela começar a tracionar, são 6 meses. Claro que hoje eu tenho um conhecimento que se for começar a empresa do zero, traciona mais rápido. Mas a maioria do cenário não. Se for no mercado novo, uma coisa que a maioria das pessoas está começando a fazer algo novo, cara, é 6 meses. No mínimo, no mínimo. E se você já tiver um conhecimento.
Agora, se não tiver o conhecimento, cara, pode preparar. Só que as pessoas não estão preparadas para o processo e não sabem o que quer. Caso as duas ficam perdidas e não, a vida gera resultado nenhum. Graças a Deus, com 22 anos eu já estava... 22? Não, acho que foi 23 anos eu já estava com a minha casa. Com 23 já estava com o meu carro. A empresa já estava começando a tracionar bem. Mas o que acontece? Tudo vivendo no momento certo. Poderia ter um carrão mais top, eu falo pessoal, poderia, mas não estava no momento certo. Então você tem que entender aonde que você quer chegar, onde você está e qual passo você precisa dar. Então é basicamente isso. Então o foco principal de tudo é o quê? Parece até redundante, né? É você ter um foco, você ter um alvo e você perseguir. E você vai testando. Não vai dando certo, cara, muda a estratégia. Não vai dando certo, vai testando a estratégia. Até chegar no momento e falar, não, cara, esse caminho não dá. Aí quando o caminho não dá, aí você tem que pivotar, você tem que ir para outro caminho. Mas aí já é outra pegada. Se tem pessoas que deram certo no seu mercado, no mercado que você quer, isso é importante também, você buscar também, peraí, o cara deu certo, mas o cara tem quantos anos de empresa? 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu já olho para um cenário desse aí, é um mercado, tende a ser um mercado mais estável, né? Um mercado que, ou seja, que já tem pessoas no longo prazo. Porém, é um mercado que se o cara ganhou dinheiro com 20 anos de empresa, 15 anos de empresa, isso também mostra que é um mercado, como eu posso falar para vocês, é um mercado que você não vai crescer tão rápido. Agora, um mercado, vamos supor, um mercado que as pessoas com 3, 5, 6 anos estão ali crescendo, cara, ele é um mercado que você pode ter um crescimento mais rápido. Então é basicamente isso, mas isso é que você vai enxergando, você vai tendo, vai começando a ver as possibilidades, os caminhos com a experiência. Esse vídeo ficou grande, eu vou postar mesmo assim, é o primeiro. O que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo começar a postar do jeito que tá e colocando as ideias. Se uma pessoa for assistir, bacana. Se nenhuma pessoa for assistir, bacana. O que eu quero fazer também? É uma questão pessoal, pô, cara, de ter resiliência. Porque se isso daqui também dá certo, como várias pessoas conseguiram dar certo, por que eu não vou dar certo? Aí tem que ver, pera aí, quanto tempo esse pessoal, quantos vídeos eles fizeram até dar certo? Então a mesma coisa que eu falo pra vocês, é a mesma coisa que eu vou aplicar aqui. Espero continuar firme e eu quero postar 2 vídeos na semana. Terça e quinta. E se der mais certo, vou postando mais. Acabou o final do expediente, depois vou começar a mostrar a fábrica para vocês, vou mostrar a operação. E é isso aí. Finalizando aqui, um abraço, segue eu no Instagram, se inscreve no canal e foco. Vai dar certo as coisas. Pensa onde você quer chegar, vê o caminho que você tem que traçar e executa. Também depois não fica absorvendo coisa demais não, executa. Uma execução bem feita vale mais que 1000 teorias. E é isso aí, hein? Bora!